Muito boa noite. É sempre uma satisfação muito grande nós estarmos com os corações, a mente, o raciocínio envolvidos com esta possibilidade de estudo, de aprendizado, de reflexão. Eu aprendi na minha mocidade que um dos pontos importantes de um centro espírita é a integração dos jovens na própria atividade do centro espírita. Essa integração ela é importante porque os jovens serão os dirigentes, os palestrantes, os médiuns, os que vão aplicar paz no futuro, porque nós, os madurões, vamos gradativamente sendo substituídos. É uma lei da vida isso. Então, se uma instituição não investe nos jovens, ela está fadada a desaparecer. Porque o que dá continuidade a uma atividade é a presença dessa renovação, assim é a história da humanidade. Então, particularmente, eu guardo isso dentro de mim como uma orientação permanente, a importância da evangelização infantil e da mocidade espírita. E a instituição tem o dever de fazer aberturas para que os jovens tenham a sua vez, tenham a oportunidade e também, da mesma forma, trabalhem numa instituição. A instituição espírita é uma instituição para permanecer, dada a sua índole de divulgadora de vivência do Evangelho. Nós, os seres humanos, somos passageiros. A gente passa pela instituição, mas todos somos substituídos com o passar do tempo, assim como ocorre com a própria vida, porque a reencarnação muda os panoramas, novos surgem e os antigos retornam. Esse é um processo natural da vida. Então, neste último dia de palestras do ano de 2024, na última reunião pública deste ano, nós quisemos trazer aqui alguns jovens para, primeiro, incentivá-los e também receber deles a visão que eles têm de mundo e de doutrina espírita, porque essa integração é de grande utilidade. Então, nós temos aqui a Isabela, a Gil e o Pedro. Vou pedir para vocês assumirem as cadeiras aqui, vamos conversar com eles. Pedro, a Isabela e a Gil. Muito bem. Vamos começar pelas damas primeiro, né, Pedro? Vamos deixar as mulheres falar primeiro, né? Vamos começar pela Isabela, que está lá na outra ponta. Isabela, fala seu nome completo e como é que você se tornou espírita. Boa noite a todos. Meu nome completo é Isabela Piedade Machado. Eu não sou de Martão, eu sou de Piracicaba, mas eu me mudei para cá já faz um bom tempo. E eu me tornei espírita por curiosidade mesmo, por interesse. Eu sempre fui uma pessoa religiosa e gostei de saber de outras religiões que não são a minha. Até hoje eu tenho essa curiosidade de saber, né, o que as pessoas acreditam, como elas veem a vida. Então eu acho muito legal. E aí eu fui atrás de conhecer o espiritismo, de estudar um pouco sobre isso e percebi que várias coisas que o espiritismo explica e trata eram coisas que eu já tinha na minha cabeça e eu já acreditava, só não tinha conseguido edificar assim, de uma maneira concreta. Mas aí eu conheci o espiritismo e quando comecei a frequentar, comecei a mostrar para meus pais já, então é assim. Bom, pela primeira mostra aqui, vocês estão vendo que tem aí uma futura palestrante espírita. A dicção é boa, a espontaneidade natural são requisitos para o palestrante. Viu, Isabela? Parabéns, vai em frente. Use esse recurso da voz. Digo, agora fala o seu nome completo, quando você nasceu, como é que se tornou espírita. Boa noite. Meu nome completo é Gília Beatriz da Cunha, eu tenho 14 anos e eu conheci o espiritismo através da minha mãe, que sempre teve muita curiosidade de frequentar o centro espírita, mas meu pai não queria ir, mas minha mãe foi insistindo, até conseguiu levar esse homem difícil para dentro de um centro, para eles conhecerem. A primeira vez que eles foram, eu fui junto e eu fiquei bem
nossa diferença de idade é de 50 anos, né? Quer dizer, eu já estou ficando ultrapassado aqui. 50 anos é meio século. A Isabela é 16 anos agora. 17. Muito bem. Então nós temos aqui, e também temos o Pedro Henrique. Pedro Henrique, fala seu nome completo, idade, onde você nasceu, como conheceu o Espírito? Boa noite. Meu nome é Pedro Henrique Bussola. Eu sou nascido de Matão mesmo. Tenho 17 anos. E o Espiritismo, para mim, eu acho que comecei bem tarde, para falar a verdade. Foi um começo bem difícil, por vários acontecimentos que aconteceram na minha família, e bem de passados, bem, assim, horrorosos, eu posso dizer. São passados que eu não gostei, de lembrar não é tão ruim, mas o começo ele não foi muito legal. Para mim, o Espiritismo é o seguinte: quando você conhece ele parece que vai te dar um baque muito forte de início. Por causa que ele vai te mostrar o que é realmente a vida. Então, ele vai te dar meio que um choque de realidade e um destino que você pode seguir. Então, depois que eu comecei a seguir, eu comecei a frequentar, eu vi que aquilo era realmente o que eu precisava. E é aquilo que eu estava procurando. Então, todo o meu passado veio à tona, só que de uma forma boa e de um aprendizado diferente. Então, foi ali que eu consegui aprender mais. E ainda continuo aprendendo, tenho muito a seguir ainda. Mas foi um começo bem difícil, eu confesso. Mas é o que eu pretendo seguir o resto da minha vida toda. Eu vou deixar o Espiritismo comigo para sempre. Muito bem, vocês vejam como o processo é natural mesmo, né? Estão aí os novos palestrantes, estão aí os novos trabalhadores espíritas, e vocês nasceram numa época em que o mundo está completamente diferente daquele mundo que nós vivemos. O mundo mudou completamente, quando vocês chegaram já estava diferente. E é uma mudança rápida, é uma mudança muito expressiva que vai acontecendo aos poucos. E como é que vocês encontraram no Centro Espírita esse espaço para a Mocidade Espírita? Vou começar por você. Olha, o espaço da Mocidade Espírita, ele começa de, vamos supor que ele venha de dentro. Ele vem de um interesse muito diferente. Então você precisa de um espaço para você se descobrir quem é você, dentro da juventude. Como assim, a gente é novo ainda, né? Temos muito ainda a viver, mas o começo ele é assim, né? O começo espírita, para mim, assim, com o englobamento dos jovens no espiritismo, ele começa muito cedo, só que depende de famílias. Então, o espiritismo ele vai te encarregar a você ser um espírita. Então, você não precisa nascer espírita. Eu mesmo nasci católico, sempre fui católico. E o Espiritismo, então, ele me mostrou que eu teria que seguir uma forma diferente para mim ter uma visão de família. Então, aquilo eu posso falar que eu conseguia unir minha família novamente depois do Espiritismo. Então, eu acho que é algo que ele precisa unir, e a juventude está aí para isso, para a gente conseguir unir mais o mundo. E como é que essa mudança de análise das questões, como é que você absorveu isso? Você encontrou uma cultura completamente diferente da cultura católica, completamente diferente. Como é que isso foi dentro de você? Olha, a mudança ela foi bem drástica. Pelo fato na igreja católica, a gente vê um estudo onde você não entende muito bem, ainda mais jovens assim. Se você não for um estudante realmente do católico, você não entende muito bem. A catequese até dá aí para isso, a gente até vai na catequese e tal, só que a catequese eu falando por mim, não entendi muito bem como funcionava. Ali tem vários conhecimentos e tal, só que o Espiritismo ele é uma forma mais clara de você entender. E isso dentro de mim acendeu uma luzinha, porque eu precisava entender como funcionava aquilo para mim entender todo o resto da minha vida. Muito bem. Gil, na sua idade, na idade de vocês vivem um contraste muito grande diante dos desafios que a idade de vocês já enfrenta. E em termos de religião, você que tem amizade com pessoas que não são espíritas, são de outras crenças, como é que fica essa diferença? Eu falo que é engraçado, porque tem gente que enxerga o espiritismo de uma forma muito contrária do que o espiritismo traz para quem frequenta, para quem estuda. Então tem muita gente que vê de uma forma muito contrária, às vezes até mesmo pelo que estudam, às vezes até mesmo pelo que ouvem fora do espiritismo. Então, viver assim, eu posso falar que é um contraste de realidades, porque cada um tem a sua realidade e enxerga o mundo, a forma de viver, cada um de uma forma. Então, eu
entrar dentro de um centro espírita e vou ver os espíritos. Não é assim, gente. E é isso que muitas pessoas pensam. E até mesmo jovens que não param nem para procurar, para estudar, ou tentar saber pelo menos alguma coisa. E às vezes fica aquela dúvida, né? Você pode até tentar explicar, mas você vê, na cara da pessoa assim, uma dúvida de que não entendeu como funciona. E às vezes eu já vi casos assim, de amigos mesmo, que tem até medo. Medo de falar, de tocar no assunto do espiritismo e não entender e pensar de uma forma completamente contrária. Então, para mim, eu falo que é engraçado, mas que a gente entende algumas coisas que a gente percebe que a pessoa não conhece, então não tem como a gente tentar discutir com a pessoa. Não é assim que funciona. Às vezes é mais pelo que a pessoa segue, pelo que a pessoa pensa. E você falou do medo aí, que muitos têm medo. Pensa que ser espírita está cheio de espírito. Está mesmo, né? Quanto espírito tem aqui? Encarnado, né? Desencarnado também tem, a gente não vê, mas tem. Mas e vocês enfrentam preconceito entre vocês e outros jovens? É bem raro, mas que nem assim, existem algumas pessoas que tentam mostrar a sua opinião sincera sem querer ferir o que eu penso, ao que eu estudo, ao que eu sigo. Mas eu penso que são pessoas que não frequentam, não sabem, nunca pararam para procurar saber pelo menos alguma coisinha. Então eu prefiro deixar a pessoa pensar daquele jeito, que é o que ela segue, prefiro não discutir, porque às vezes eu discutir eu só vou piorar a situação e às vezes até acabar com uma amizade. Muito bem. Isabela, o que mais te impressiona na doutrina espírita, do conteúdo que você teve contato recente, que você foi estudando? O que te impressiona mais? O que te marcou? Sem dúvida, o que mais me marcou é a relação que a religião tem com a ciência. Porque eu acho que isso é uma coisa assim, que não tem como separar, são coisas que estão entrelaçadas e que a religião católica, que era a que eu seguia, era uma coisa muito distinta uma da outra. Então, no espiritismo, quando você vai na palestra, o palestrante ele explica não só a vertente religiosa, né? Ele passa pela vertente filosófica, pela científica, e eu acho que isso traz de maneira concreta o que eu quero aprender sobre a doutrina, sobre Jesus, sobre a história, sobre o presente, sobre todos os temas abordados. Eu acho que é necessário trazer a ciência junto da religião. Acho que isso é o que mais me interessa. Assim. Você considera que vocês têm achado espaço dentro do centro? Bom, eu acho que sim. A gente como jovem, assim, é muito recente mesmo no espiritismo, né? Então, eu acho que quando eu comecei a frequentar a casa, eu fui na palestra, né? Fui lá, assisti a palestra e tal. Mas depois eu perguntei assim, olha, eu queria ajudar, participar. E aí eles falaram, então a gente tem a mocidade, né? O grupo. Não são muitas pessoas que participam hoje em dia. Mas eu acho que assim, né? Se tem uma pessoa ali que está sendo beneficiada, tá valendo, né? Às vezes até um desencarnado tá ali, está sendo beneficiado com aquela reunião, não tá valendo. Mas o jovem, ele tem um espaço ainda limitado no espiritismo, mas que eu acho que está ganhando, assim, repercussão mesmo, porque o jovem é o futuro, né? Então, assim, tem que dar um espaço para eles. Não sei, assim, eu acho que, assim, não tá muito, mas também não está tão pouco, assim, presente. Agora eu vou fazer uma pergunta igual para os três. Vocês podem ir trocando o microfone, nem precisa voltar para mim, tá? A idade de vocês é uma idade de agito, é uma idade que não tem aquela tranquilidade, digamos, não sei se a palavra é essa, mas eu vou usar essa. Não tem a acomodação da idade adulta. Nós, os adultos, a gente vai se acelerando mais, né? Vocês estão na idade da agitação. E nós vemos, por exemplo, os evangélicos que atraem os jovens por alto movimento musical, digamos, né? Eles têm uma atividade musical intensa, eles usam instrumentos, eles cantam, etc. Na visão de vocês, está faltando alguma coisa dentro do movimento espírita para atrair mais os jovens? O que seria? Eu acho assim, tem algo que a gente precisa chamar os jovens em si, e que nem a geração Luz, né? Foi o que a Júlia tem a dada iniciativa, né?
que é uma geração onde a gente tem que assim, englobar mais os jovens e ter algum chamado. Então ela começou, vamos supor, pelas redes sociais, né? Que é onde os mais jovens utilizam hoje em dia. Então eu achei que é uma acomodação, mas não um chamado completo. Porque hoje em dia não é fácil, né? A gente ter uma internet assim, vamos supor, o Instagram, que tem bastante seguidores, para a gente ter mais chamado. Então a gente sim teria que ter algo que chama mais atenção, como se fosse no musical. O musical também seria uma boa iniciativa, né? Mas a geração Luz a gente vai englobar muita coisa ainda, não só as redes sociais. Então eu acho bem legal a gente ter essa iniciativa. Foi um começo, né? Foi um bom começo. Olha, a iniciativa do Geração Luz mesmo foi porque eu vi que falta ainda um pouco mais de uma mocidade para agitar o pessoal mais espírita. Eu via que, por exemplo, para mim eu sentia falta de ter um convívio, um contato com mais jovens espíritas, até porque a gente, querendo ou não, a gente pensa da mesma forma em alguma coisa. Então, acho que, diante da minha visão, quando eu fui dar a ideia de tomar a iniciativa de criarmos um projeto, foi para ter essa comunicação entre os jovens e para fazer dinâmicas, até mesmo apresentações ou coisas do tipo que fossem movimentar o jovem e fazer com que ele criasse gosto naquilo onde ele está frequentando e que não virasse apenas uma palestra cansativa. Então, eu acho que o Pedro mesmo falou que o Geração Luz, eu comecei a ter toda uma divulgação antes de ter encontros, até porque se não tem uma divulgação, os jovens não sabem o que vai acontecer. Então, eu acho que foi por mais esse é o motivo, a falta de comunicação entre os jovens, a falta de convívio entre os jovens. Porque eu vejo em muitas igrejas católicas, evangélicas, que tem muitos jovens que gostam e se agitam com o outro jovem frequentar. Eles vêm, então acabam tendo gosto e vontade. Então era isso que eu sentia falta no Espiritismo, fazer com que os jovens sentissem a vontade e vontade de frequentar e praticar. Bom, eu acho que a gente tem uma visão assim, nossa, o jovem ele tem aquela mente aberta, né? Ele está aberto para tudo e tal. Mas eu acho que isso é uma visão assim, um pouco errônea, assim, não totalmente, mas um pouco, porque o jovem ele ainda está muito inserido no meio familiar dele, ele ainda não tem aquela independência de pensar e de fazer tudo. Então muitas vezes a família vai na igreja católica ou qualquer outra, o jovem vai. O jovem acaba acompanhando aquilo que nem às vezes é o que ele pensa, mas acaba estando ali e participando. Então, o que eu acho que seria legal e necessário para atrair mais jovens para a doutrina seria, primeiro, explicar de maneira mais explícita, poderia usar até as redes sociais, que é um meio que os jovens usam muito, o que é o espiritismo. Porque, pelo menos quando eu converso com jovens, eles não sabem da doutrina de amor, de caridade, eles sabem de envolver espírito. Então, eu acho que tinha que deixar isso mais explícito para as pessoas conhecerem e falarem, olha, é uma coisa legal, eu posso dar uma chance para isso. E usar as redes sociais para publicar sobre isso, né? E a segunda coisa que eu acho que ajudaria seria tratar temas que interessam para os jovens, juntando isso com temas da doutrina, sabe? Fazer essa mistura para atrair os jovens. Então, assim, às vezes as angústias, as ansiedades que o jovem sente são diferentes da que uma pessoa mais velha. E aí, às vezes, tratar desses assuntos para mostrar que eles são acolhidos ali, que eles são bem-vindos e aquele lugar vai tratar de temas que são eficientes para a vida deles. Assim. Então, acho que é isso. Vocês receberam uma luz aqui dentro de mim agora. Vocês poderiam aproveitar esse nome que já criaram, Geração Luz, e quem sabe criarem vídeos curtos e produzirem essa visão que a Isabela falou. Ou os três juntos, ou individualmente, ou em dupla, e fazerem assim um diálogo ou uma apreciação desse aspecto que muita gente desconhece no Espiritismo, né? E pensa que o Espiritismo é só espíritos, né? Pensa que o Espiritismo é assombração, não é? Então, talvez seja interessante falar desses aspectos da caridade, do amor ao próximo, da confiança em Deus. Eu acho que eu vou deixar uma proposta para vocês aqui, produzirem vídeos, acolhida, colocar no Instagram, não sei a periodicidade, vai depender de vocês, né?
Eu acho interessante, e esse nome Geração Luz é um nome expressivo. E Gil, você que tomou a iniciativa desse projeto, explique para o público aqui, porque muita gente talvez não saiba como é que é e como é que está sendo. Olha, Geração Luz, ele, por muito tempo, ele foi só uma ideia que surgiu, um grãozinho que estava sendo alimentado da minha ideia aqui, e uma reunião que teve no Centro Espírita Morada Nova, onde eu frequento, eu dei essa ideia para ver o que as pessoas achavam. E eles acataram muito mais do que eu imaginava que eles iriam acatar. Então, assim, em questão de meses, já tinha quase tudo pronto para o Geração Luz acontecer. E a minha principal proposta foi com que os jovens conhecessem a doutrina de uma forma mais leve, de uma forma mais dinâmica, de uma forma abordando temas em que se encaixam com o momento que está vivendo na vida do jovem, na idade. Então, envolve um todo. Até mesmo, é por isso mesmo que eu falo que o Geração Luz, ele tem uma idade para começar e não tem idade para terminar de frequentar. Então, assim, se você tem 29 anos e você se sente jovem, vai que às vezes você vai descobrir alguma coisa que está faltando dentro de você. Então, a minha real ideia e a minha vontade mesmo de criar foi para fazer com que os jovens entendessem um pouco mais sobre si mesmos, sobre a doutrina, e tentassem encontrar um lugar de apoio, carinho, e encontrar amigos, e até mesmo fazer família ali, porque é uma ideia linda, uma iniciativa linda. Não é só eu, tem todos uns trabalhadores incríveis também que me ajudam muito. Então, tanto os jovens, né, porque não depende só de mim, depende também dos jovens que me apoiam a trazer isso. Então, conforme mais movimentado e frequentado for, mais vontade a gente tem de fazer acontecer, né? Então, acho que envolve muita coisa, até mesmo a vontade de fazer com que os jovens como posso dizer, se interessem mais sobre a própria doutrina, frequentassem mais, e quem sabe encontrar um lugar que eles estavam procurando em outros lugares onde se achavam. Vocês têm assistido palestras, né? Muitas vezes. Eu vou começar pela Isabela. Isabela, como é que você vê as palestras espíritas nos centros? Você gosta? Elas são atraentes? Elas motivam? Ou são cansativas? Ou são demoradas? O que você diria das palestras que você tem? Olha, desde quando eu comecei, que não faz muito tempo, eu gosto muito das palestras. Assim, são palestras que, para mim, têm muito sentido. Elas trazem assuntos muito interessantes e elas trazem a presença não só da religião, mas toda uma explicação por trás, então, da filosofia, da ciência. Elas juntam isso e explicam, assim. Então, as palestras que eu assisto, tanto presencialmente quanto online, palestras de outras cidades e tal, eu acho que elas são muito edificantes, assim, para quem está assistindo. Lá no nosso lar, que é a casa que eu mais frequento, eu gosto muito das palestras e, para mim, elas são ótimas, assim, não tem muito o que reclamar, não. Pedro, o que você achou desse encontro de hoje? Olha, é um encontro bom, cara. Eu acho que é algo motivador, primeiramente, é algo muito motivador, que vai motivar muitos jovens a começarem a participar. Até por pais que estão aqui, né, que vão até comentar em casa. Pode até acontecer de comentar em casa, de falar que pode ter outros jovens que também frequentam o espiritismo e que podem ajudar algo neles. Então eu achei que é um ótimo encontro para a gente até começar a mais socializar em público, né? Que é algo muito envergonhador para quem é jovem, creio eu. Então é algo que passa muita vergonha, né? A gente fica tenso na hora que vai falar, que a gente vai falar lá na frente e tal. Então é algo que a gente precisa englobar mais, algo que a gente precisa mais de uma comunicação a mais. Você sabe, Pedro, que a timidez e a vergonha em público é uma coisa comum para toda pessoa, viu? Mas com o tempo a gente perde a vergonha, viu? Eu fui um jovem muito tímido. Acredita? Mas muito. Eu suava desesperadamente. E isso passa. Agora, alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta para eles? Não pode ser uma pergunta difícil. Eles pediram para não fazer pergunta difícil. Cadê o Fernando? O Fernando está aí, Fernando? Não estou vendo. Ô, Fernando, vem cá, Fernando. O Fernando é jovem. Ele disse que tem 22 anos.
engajou bastante aqui na comunidade, responsabilizando-se a cada semana pela gravação, pela transmissão. Fernando, o que você está achando disso? Porque o Fernando também é jovem, tem os seus 40 anos aí, mas é jovem. E é professor de história. Bem, primeiramente, obrigado pelo elogio da idade. Obrigado. Bem, para mim é muito espetacular conversar com os jovens, porque, bem, eu sou um professor, eu vivo de visões, né? Então, a gente ouvir os jovens hoje em dia e ver toda essas palestras, as dinâmicas da USE, bem, eu mesmo vou falar só um pouquinho de mim. Eu conheci o Espiritismo com meus 25, 27 anos. Então eu não tive a mocidade espírita, na verdade. Mas eu sei então que hoje em dia tem mais habilidades envolvendo os jovens do que antigamente. Então eu parabenizo muito o Orson pela ideia, os nossos jovens maravilhosos aqui. E é muito incentivador. Eu adoraria muito, porque até um detalhe, né? Muitos jovens vêm em mim na sala de aula e falam: ó, professor, eu estou vendo vulto, olha, eu estou vendo isso e tal. Então, infelizmente, o Espiritismo ainda tem um preconceito. Quando eu cheguei no centro espírita, o meu amigo me cutucou e falou na sala dos professores: eu só não vou no centro espírita porque eu tenho medo de ver espírito. Então, o pessoal tem um certo receio, tem um certo preconceito, mas é preciso estudar. Então, a responsabilidade não é apenas dos palestrantes, mas principalmente de vocês, de esclarecer que os espíritos não vão aparecer aqui agora. Mas você sabe, Fernando, que eu fico torcendo que apareça algum espírito aqui na frente. E eu gostaria imensamente. Sabe por quê, gente? Porque é algo absolutamente natural. Somos nós mesmos. Obrigado, Fernando. Se um espírito se tornar visível aqui, ninguém precisa sair correndo. É um ser humano. Os espíritos são pessoas. Eles não são lençóis brancos com 2 furinhos na frente dos olhos. Eles são pessoas normais. A única diferença é que eles estão fora do corpo. Só isso. Eles já retornaram, daqui a pouco vai retornar de novo pela reencarnação. Mas eles são pessoas. Se eu desencarnar agora, repentinamente, tiver um infarto fulminante aqui, eu cair no chão, vou tentar me levantar, vocês vão ver o corpo deitado. Vai ter que chamar o SAMU. E eu, espírito, vou me levantar de óculos, hein? De óculos. Porque o perispírito guarda as impressões. O óculos quebrou do tom, mas no perispírito o óculos está preservado. Porque é a impressão, a sensação que eu tenho. Então eu vou me levantar meio assustado, vou tentar me recompor, vou me ver caído ali, peraí, alguma coisa aconteceu. Todo mundo assustado aqui. E eu continuo sendo o orso que eu sou, com a mesma necessidade de continuar progredindo. Mas os espíritos não fazem esse tipo de coisa que aparecer. Eu que estou querendo, mas eles não fazem. Porque eles respeitam suposto receio que alguém possa ter. Né? Mas em momentos emocionantes, isso seria muito bonito que acontecesse. Agora, voltando aqui com os nossos queridos, vocês já perceberam que a literatura espírita é vastíssima. Como é que a gente lida com essa mudança de hábito que hoje ninguém mais gosta de ler? Olha, eu acho que é uma mudança bem drástica, eu não vou mentir não, porque eu mesmo, como estudante do Espiritismo, já tentei a ler obras básicas do Allan Kardec, e eu falo que é bem difícil. Para eu que não sou um leitor bom, não tenho muito costume de ler e o hábito de ler, para quem quer começar, é algo difícil. Então vai ser um primeiro desafio, eu acho, creio eu. E aí eu acho legal ter o estudo dos livros do Allan Kardec nas comunidades, isso. Então, eu acho bem legal, porque aí você consegue entender o que você está tentando ler. Então eu acho que seria um desafio, seria um primeiro desafio. Para mim foi o primeiro desafio, tentar começar a ler. Então eu acho que é bem legal. Eu frequento lá no CEAM, de segunda-feira, o estudo do Livro dos Espíritos. E eu acho muito legal, porque se dependesse só de
pode levantar a mão e tirar dúvida. Então, meio que, se fosse só eu acho que eu não saberia, não conseguiria entender. Então, seria muito legal também juntar um grupo de jovens para poder estudar, ou alguém que saiba explicar, que já leu algumas vezes. É muito legal. E até mesmo, não só como o Livro dos Espíritos ou Obras Básicas do Allan Kardec, ler livros que contam uma história em relação ao Espiritismo, porque eu acho que é muito interessante, e é uma das coisas também que me fez ter curiosidade e querer aprender mais e entender mais. Eu acho que o hábito da leitura, ele só traz benefícios, assim. Quando eu era pequena, eu adorava ler. Adorava ler. Eu lia Diário de uma Banana. Nossa, eu li, tipo assim, muitas vezes. E aí eu cresci um pouco, e aí eu entrei no ensino médio, comecei a estudar mais firme, e comecei a ter que ler os livros obrigados pela escola. Daí isso me deu uma desmotivada, porque não eram livros que eu queria ler, eu só estava lendo porque eu precisava ler. Então, eu estou bem assim com a leitura, eu preciso voltar a ler bastante. Mas em relação à leitura espírita, nossa, ela é muito vasta, né? Então, assim, tem muita opção, assim, a pessoa pode escolher vários assuntos que vai ter algum escritor ali que escreve sobre aquilo, que junta, que relaciona com a doutrina. E as obras básicas mesmo, eu acho que elas são, assim, necessárias, é necessário a gente fazer a leitura para conseguir aprender, mas a gente pode ler, tipo assim, eu estou lendo as obras gradativamente, assim, eu peguei, agora eu vou ler esse livro, porque é um livro mais cansativo de se ler, então eu acho que eu falo para mim ouvir, né? A gente precisa desenvolver esse hábito, porque assim a gente consegue engrandecer, né? A gente consegue adquirir muito conhecimento que muitas vezes a gente vai no centro, aprende ali nos colégios e tal, mas o que está escrito ali nos livros, o que está sendo passado ali, com certeza a pessoa que escreveu sabe que é necessário as outras pessoas conhecerem. Então, assim, fazer um esforcinho para ler, para entender, ler várias vezes, que dá certo. Bom, eu permaneço aqui com a minha sugestão para que vocês pensem na hipótese de criar um canal de comunicação com a juventude. Gradativamente, né, vocês vão descobrir os meios, e o período tem que ser coisa curta, pequena, né, vocês sabem disso. Né? E outra sugestão também é que vocês aparecendo, vocês são jovens, vocês vão atrair outros jovens. E é sempre interessante citar onde se reúnem, etc. Mas, por outro lado, vocês poderiam entrevistar os veteranos também. É interessante conhecer a história do movimento espírita de Matão, por exemplo. Né? Nós temos aqui em Matão vários cultos expressivos da história do espiritismo. Né? Então, é interessante, é um trabalho que pode ser feito também, vocês pensarem, entrevistas curtas, naturalmente. E é algo como sugestão. Né? Mas eu gostaria de deixar aqui o microfone livre para vocês manifestarem. A gente já... Não foram difíceis as perguntas, né? Está preocupada com as perguntas difíceis? Não foram. Você gostaria de falar alguma coisa sobre a Sofia? Gente, a Sofia, sim, eu acho que ela deve ter muito mais idade, assim, idade espiritual, não sei, porque ela tem, assim, uma maturidade, ela consegue abordar os temas, ela consegue trabalhar tudo de uma maneira muito profunda, ela consegue se expressar, assim, muito bem, é muito bom ouvir ela, é, assim, uma inspiração mesmo. Ela tem 15 anos, gente, e ela é, assim, um ícone, uma diva do espiritismo. Mas é impressionante, assim, é de se impressionar. O Orson fazia perguntas muito mais difíceis do que essa para ela, e ela, assim, respondia as perguntas de uma maneira muito, assim, completa. Ela conseguia responder e explicar o que ela pensava a respeito de uma maneira muito bonita mesmo, que a gente consegue entender muito com ela. Ela realmente é diferenciada. Orson, já aproveitando aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou pra gente entrevistar, né? Um tema que me surgiu curiosidade nos últimos tempos aí foi a saúde espiritual. Eu queria saber o que você sabe sobre isso, você pode compartilhar.
Hoje existe uma tendência muito grande, e isso está se aprofundando bastante no campo da ciência. Tem muitos médicos, associações médicas espíritas do Brasil, falando sobre saúde e espiritualidade. É um tema que está sendo muito abordado, estudado, aprofundado. Porque a saúde espiritual, ela decorre do seu equilíbrio mental, né? Do seu equilíbrio psíquico, né? Porque a pessoa que está com perturbações, a pessoa que está com variados tipos de emoções desequilibradas, ela prejudica o corpo. O corpo fica doente. As emoções, a gente já sabe hoje, elas desequilibram a saúde física. Agora, a saúde espiritual ela é decorrente de uma postura de otimismo, de alegria, de gratidão, que vai também dar saúde ao corpo. Então, às vezes, o corpo está doente, mas se a alma está em paz, ela enfrenta a doença e é capaz até de vencer a doença. A saúde espiritual é um detalhe muito importante na vida de todos nós, né? Porque depende do nosso comportamento. Então, se a gente tem raiva dos outros, se a gente tem inveja, se a gente tem ciúme, se a gente tem vaidade, se tem arrogância, prepotência, nós estamos espiritualmente desequilibrados. Porque a saúde espiritual depende dessa harmonia com os bons propósitos da vida. Uma palheta só, né? Porque é um assunto muito vasto. Mas eu quero, para encerrar, deixar aí o microfone para vocês dizerem o que gostariam. Talvez eu não tenha perguntado. Disseram até que treinaram para vir aqui hoje. Você não é mesmo? Então, vou deixar a palavra ali para vocês usarem como desejarem. Eu queria primeiramente agradecer, né, a todos que estão aqui presentes, queria agradecer ao Orson por esse convite. Eu queria dizer uma palavra, que todo mundo que esteja aqui hoje acompanhe sempre o Espiritismo. De tudo que há dentro de vocês, seja mais maravilhoso. Tudo que a gente queira, a gente tem que primeiro começar da mente. A mente, ela é o nosso guia. Então, a gente sempre tem que ter pensamentos positivos a tudo que vem. E, primeiramente, uma frase de Chico Xavier, que o Emmanuel disse a ele, a gente tem que ter muita disciplina. A disciplina, ela tem que habitar dentro da gente. Então, tudo que a gente tem que pensar, a gente tem que ser disciplinado a pensar ela. E ver se isso é realmente o que a gente precisa, o que a gente depende. E eu queria muito agradecer a todo mundo que esteja aqui hoje. Primeiro, eu quero agradecer ao Orson, porque estar aqui é uma oportunidade de fazer não só como geração Luz crescer, e até mesmo quem está aqui em cima me acompanhando, e até mesmo eu. Porque às vezes pode ser uma forma de a gente descobrir algo dentro de nós e que pode no futuro ser algo brilhante e fazer a gente se tornar palestrantes muito grandes como o Orson. Então, assim, sim, vai fazer essa cara, mas que assim. E primeiro, né, de tudo que eu quero agradecer ao Orson, porque uma das coisas que eu sempre falo, e onde eu for, a Geração Luz não teria acontecido quase tudo que aconteceu sem o Orson, porque foi ele que me ajudou, não só o Orson, como a Rose também, que foi uma pessoa que ajudou muito a fazer esse projeto acontecer, essa coisa tão boa, vou chorar. Essa coisa tão linda,
cheguei nesse pensamento, né? Como eu falei, eu tenho bastante interesse em outras religiões, em saber como as outras pessoas pensam. E eu faço yoga, a prática indiana, eu faço. E nessa prática, as pessoas que praticam, elas fazem aquele om, sabe? E aí eu ficava, nossa, mas por que toda vez tem que fazer 3 vezes, né? O que será que isso significa? Eu ficava me perguntando. E aí o significado do om assim, não tenho certeza se é exatamente, mas é que eu e você permanecemos unidos e saudáveis, unidos e protegidos, que trabalhamos juntos, que progridamos juntos, que nosso conhecimento seja realizador e que nunca nos falte amor e paz. Alguma coisa desse tipo. É uma prece muito bonita, né? E aí ele sempre entrou nesse manto 3 vezes. Eu perguntei, né, pra minha professora por que 3 vezes. E ela falou que uma vez é para o corpo físico, uma vez para o nosso corpo mental e uma para o nosso corpo espiritual. Eu falei, nossa, poxa, a gente realmente precisa dar atenção, né, ao nosso corpo espiritual. É uma coisa que eu mesma nunca, sabe, falei, nossa, tem que fazer uma prece, pedindo para a espiritualidade amiga, para Jesus me acompanhar, cuidar do meu corpo espiritual para que ele fique saudável. Então, eu falo para vocês começarem a fazer isso, né, lembrar dessa parte tão importante da nossa essa vertente do nosso corpo espiritual, né? É isso. Eu espero que vocês se tornem 3 palestrantes aqui em Matão. Vai ser uma honra para o Movimento Espírita de Matão ter mais 3 palestrantes aqui. Já é preciso iniciar. Vão treinando, porque vocês vão. É treino mesmo, não tem outra palavra, é treinamento mesmo. Eu, no começo, eu levava meus roteirinhos escritos, item por item. Depois a gente dispensa. Eu gostaria de presenteá-los aqui. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Não, é? Tem alguém fazendo aniversário? Nem de casamento, nem de divórcio? Ah, fazendo aniversário hoje? Casamento. Poxa, que beleza. Nós temos aqui mais alguns exemplares da Revista Internacional do Espiritismo, que ali no fundo também tem, vocês podem retirar. Podem pegar. Então, quem quiser, está à disposição. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado. Viu? E como nós estamos a uma semana do Natal, para deixarmos ainda mais festivo esse momento, a Neuza vai cantar uma música natalina e depois fará a prece. E aí eu vou ler uma mensagem que antecede a prece. Aproveitando essa jovialidade, essa alegria, né, dos jovens, vamos deixar então uma mensagem alegre, né, positiva do Natal, aproveitando que nós estamos a uma semana do Natal, né? Hoje é a nossa última reunião, né, Leire? E essa canção, ela foi feita por um matonense, que se chama Fernando Júlio da Silva, é a letra dele. E o Marcelo Ardana fez os arranjos e musicou a letra dele. É a história de Natal que meus pais contavam. Anjos
que a semana que vem, quarta-feira, dia 24, e na outra, dia 1º, não teremos a nossa reunião aqui de quarta-feira. E no dia 24 será realizada às 20 horas, então, a prece de Natal. Todos estamos convidados, tá bom? Vou fazer também o sorteio do livro A Força do Amor, do Espírito Tomás, por Marli Simões Fabres. Gil, fala um número de 1 a 50 para mim. 6. Número 6. Quem está com a mensagem número 6? A minha mãe. A minha bolsa. A minha bolsa. Número 6? A minha mãe aqui, ó. Ah, é a sua? A dela é 4. Não é da... Não é a sua não, Gil? Eu acho. Não sei, gente. Às vezes é a sua. Número 6, gente, ninguém? Então, fala outro número. De 1 a 50. 37. 37. Ah, vem buscar, por favor. Se entrega, meu. Ganhou um livro. Zenira Pinto escreveu, ou recebeu mediunicamente, a mensagem Suave Mensagem, que depois se transformou numa linda música. Nós vamos fazer um resumo muito rápido aqui, e a Neuza canta depois a música que se originou desta mensagem. Quero ser meu próprio juiz. Quero que não me aniquile a crítica maldosa de quem quer que seja. Quero que não me faça falta o elogio e a gratidão de ninguém. Quero ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quero me desligar de tudo que me prenda ao mundo da matéria. Quero me bastar. Quero me suprir tão fartamente de Deus que possa espalhá-lo em forma de amor. Quero viver numa atitude de constante vigília para não ser arrastado pelas ondas do desânimo, da desilusão, da revolta. Quero agir sempre bem, ser bondoso, simples, compreensivo, tolerante e eficiente em qualquer setor de trabalho. Quero ouvir apenas a minha voz interior, a voz do meu Cristo interno. Quero que nada tenha poder de me derrubar, de me arrastar. Quero sentir Cristo vivo em mim, glorioso, expandindo-se em todos os meus atos, pensamentos e sentimentos, e que só Ele seja meu guia. Quero, logo posso. E com esta música nós encerramos como prece final. Esse trecho que eu vou cantar faz parte desse texto também, desse poema. Suave Mensagem. Que todos nós estejamos envolvidos, sejamos envolvidos pela suave mensagem do nosso Mestre Jesus. Principalmente a gente pede aos jovens que sejam cada vez mais envolvidos por essa mensagem, que tenham contato com essa mensagem, principalmente nesse momento tão importante que nós
Jesus conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Agora eu convido aos nossos amigos passistas, né, para que se dirijam à sala. Quem necessitar do passe, se poste aqui do lado. E desejo novamente um Feliz Natal e muita paz aos corações de todos. Que assim seja. Muito obrigada.